Olá, eu sou Andréa Maluchenas e esse é o meu podcast Maluchando. Hoje temos um episódio incrível. Vamos falar de um tema muito atual: nutrição. Fica de olho! E o nosso episódio de hoje sobre nutrição está extremamente maravilhoso, falando de saúde e de bem-estar. E claro, por falar em bem-estar, eu já me remeto ao Buda Spa, Rua Juventus Moca. Lá você tem uma experiência incrível de massagem, escalda-pés, aromaterapia e também relaxamento. Gente, eles têm um chá indiano incrível, então não perde a oportunidade. Aqui na nossa tela já tem um QR Code para você aproveitar essa experiência com um super desconto pelo Maluchando. Karina, eu quero que você se apresente e que você conte para a gente um pouco da sua experiência enquanto nutricionista. O papo de hoje vai ser especial. Ai, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Karina Aguiar. Eu iniciei com a nutrição clínica, depois eu fiz pós-graduação em nutrição infantil, que eu sempre gostei da linha pediátrica. Lá no início da carreira, né? Eu me formei em dezembro de 99. E aí a necessidade do dia a dia de estudar e você se encontrar dentro da profissão, porque tem esse processo também, né? Você começa gostando da alimentação, do autocuidado, da orientação, e quando você vê, a vida vai te guiando e você sentindo as suas intuições no que você pode aprimorar. Então foi quando eu fiz saúde coletiva, trabalhei um pouco em oncologia pediátrica, e aí descobri o personal diet, que foi quando eu comecei a idealizar o atendimento em consultório e a nutrição esportiva. Personal diet, meu coração até dispara. Karina, você falando sobre nutrição pediátrica, o que é mais difícil? Você conduzir o paciente pediátrico ou a mãe? Ah, sem dúvida, né? A conversa é sempre com a mãe. Então, na verdade, é o sistema familiar, né? Então, como que você acolhe essa mãe para que ela te traz uma demanda? E aí, durante o recordatório, você começa a perceber que você vai ter que mexer com a rotina daquela mãe, né? Para que tenha sucesso, benefícios para o que ela está trazendo de demanda. Então, você mexe com o sistema e o comprometimento de todos. Então, a mãe é fundamental nessa fase. E ela está aberta a isso. Então, tudo isso com muito carinho, né? A gente está falando de um tesouro dela, que é o filho. Então, tudo isso, e você sentindo essa abertura da mãe, e aí flui. Flui É a bom, mãe. fica bom, né? Fica bom. Karina, nesse período de 1990 para cá, qual foi o maior número que você teve de pacientes? Foram homens, foram mulheres, foram crianças? A abordagem era sobre saúde ou era sobre estética? Porque eu sei que a gente sempre procura por saúde, mas na verdade sempre é por estética, né? Me conta um pouquinho da sua experiência. Então, a grande maioria são mulheres. Mulheres e acima de 30 anos, a grande maioria. Tem homens também. Atualmente, a busca masculina aumentou. Interessante isso, mas até então era a maior demanda mulheres. E é isso mesmo, né? Eu acho que a desculpa é a saúde, mas o objetivo lá do coração inicialmente é uma estética, é um evento, é umas férias, é uma formatura de um filho, é uma situação que ela quer ser vista, na verdade, a aprovação, né? E durante o acompanhamento, é exatamente esse o despertar. Por isso que eu tenho um protocolo diferente, onde esse acompanhamento acontece semanalmente. Então, nós temos o plano alimentar,
né, na primeira consulta, então ela sai do consultório com o plano alimentar, mas depois, as próximas 4 semanas seguintes, nós temos momentos de 20 minutos para trazer essa consciência. Como que está esse plano alimentar? Ele está adequado para a sua rotina? Ele está respeitando todos os seus setores? Então, assim, tem aquele objetivo da estética, mas você não pode deixar de ser mãe. Você tem que arranjar tempo para treinar. Você tem que continuar trabalhando. Então, são muitos os papéis. E aí, eu acho que é nesse momento que as fichas começam a cair. Aquele evento, quando você entende o benefício de você investir na sua saúde, aquele evento se torna pequeno. Mas tudo bem, a gente aceita essa bandeira inicial e vamos lá. Karina, o que eu me apaixonei pelo seu atendimento é que, assim, eu já acompanho nutricionista, nutróloga há muitos anos, muitos, né? Antes eu venho de um quadro de obesidade, então eu já passava por nutricionista, depois que eu fiz a bariátrica, depois que eu emagreci, agora com 12 anos de bariátrica, com 52 anos, menopausa, osteoporose, né? Várias aí intercorrências, né? Cada vez mais eu sinto a necessidade de ter um acompanhamento nutricional. O que me apaixonou no seu trabalho é que você é fora da caixinha, né? Você não é mais do mesmo, né? Você traz a minha realidade, a minha rotina, o que eu gosto de comer, como é o meu dia a dia, se eu como em casa, fora de casa, quais alimentos que eu mais gosto, os que eu menos gosto. O que eu gosto com você é que a sua consulta de 1 hora dura 2, né? Porque você investiga até a cor que eu gosto, a bebida que eu gosto, a comida. Então, assim, isso me chamou muita atenção no seu atendimento, né? Por isso que eu me apaixonei pelo seu trabalho, pelo resultado que eu obtive. Fala um pouco para mim, qual que é o seu diferencial? Porque você não faz mais do mesmo, isso é certeza. Conta um pouquinho para a gente. Então, é isso mesmo. O que acontece? Nós temos referências, né? Então, tem a Organização Mundial da Saúde, com suas... A nutricionista vem sempre com a fitinha métrica, né? E o cálculo ali do plano. Mas é além. Por quê? O comer não é um contar de calorias. O comer, ele tem um lado emocional por detrás. Então, o que eu busco? É trazer isso para consciência, porque tudo isso acontece inconscientemente. Então, quando você percebe que na sua rotina você tem os seus altos e baixos e variáveis que você não consegue imaginar que possam acontecer, e você traz para o consciente, lembra como foi o seu comportamento anterior e o que você pode fazer de melhor hoje, é aí que a coisa começa a fluir. Então, se antes eu tinha uma decepção, isso mexia com o meu emocional e eu comia desbravamente, sem parar, hoje eu vou entender o que aquela situação me traz e o que eu posso fazer nesse momento de melhor para mim. Então é aí que a gente começa a ligar os alertas. Então, vamos lá, isso já aconteceu da outra vez, como que você agiu, como que a gente pode fazer diferente hoje? Então, você percebe que você precisa de um tempo, de um vínculo, até para te trazer essa demanda. Porque no primeiro momento fica aquela cortina, aquele véu, né? Eu só mostro o que eu quero que o outro escute mesmo. E até para ouvir o que eu desejo. Então, quando vai se criando esse vínculo, e aí a pessoa começa, olha, mas sabe o que aconteceu essa semana? Eu chutei o pau da barraca por causa disso. Ok, então você já entendeu que você é sensível a isso. Então, quando acontecer, quando você começar a sentir as primeiras sensações, o alerta. E é aí que você prepara para você ter domínio daí para frente, o que você vai seguir. Então, as boas escolhas, nem sempre vai ser 5 estrelas e bonitinho, mas os primeiros passos, eles têm que ser validados e reconhecidos. E aí a gente consegue força junto.
Eu vejo que a missão do nutricionista, ela é muito complexa e ela é muito difícil, porque foi bem o que você começou falando, né? Comer faz parte do social. Você convida um amigo para ir na sua casa, para bater um papo, para combinar uma viagem, uma festa, alguma coisa. Não é só o bate-papo. Se for de tarde, você faz um café da tarde, se for de manhã, é um café da manhã, se for à noite, é um jantar, pede uma pizza. Todas as nossas relações sociais, elas estão envolvidas com alimento. Com uma mesa. Sempre tem comida, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi também ao longo do tempo é que eu chuto o balde toda vez e toda vez eu vou atrás do balde para trazer ele de volta, né? Então, assim, só que faz parte, né, Karina? Igual assim, não tem quem não engorde Natal e Ano Novo. É período que a gente está de férias, está mais à vontade, está vendo um monte de comida diferente, comida gostosa. Então, assim, a gente já tem que se preparar para isso, né? Quando você vai dar lá a alta ou as férias para os seus pacientes nas épocas de festas, né? Qual a sua orientação sempre? Você recomenda que ele faça uma dieta mais restrita antes para poder abusar depois e não ter tanto prejuízo? Ou você deixa ele solto e a gente vê o que vai acontecer e depois a gente vê o que faz? Qual que é a sua conduta nessa situação? Então, na verdade, o que eu trabalho é que é constante. Não tem uma restrição e nem um preparo para um final de ano e para umas férias. Então, o que você já conseguiu conquistar e estabilizar como hábito é esse que você deve manter. Não perdendo a socialização. O ser humano, ele precisa de pessoas e a socialização é muito importante. E é ali que ele se autoafirma nas relações. Então, assim, não vá fugir dos eventos, mas também não vá sentir culpa do que você fizer. Então, a ideia é, leve para suas férias o que você aprendeu, você vai fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades ali naquele ambiente, porque às vezes você vai para outro estado, você vai para um resort, all inclusive, não é? E ali você vai fazer as suas boas escolhas. Você não precisa se acabar nas férias e você não precisa se restringir também. E se por acaso exagerou em algum momento, traz isso para a consciência. Hoje eu exagerei. E ok, foi uma refeição que você exagerou? O dia continua. Você não precisa chutar o balde o resto do dia, né? Então, volta. Ok, eu exagerei, acolhi, fiz de forma consciente e eu continuo da mesma forma com o plano, né? Então é isso, as oscilações eu acho que elas têm que ser acolhidas. É só você não mudar o padrão, sabe? No que você já estava construindo, abre as suas exceções, mas você continua. Uma coisa muito legal que eu aprendi com você foi sobre não ter a palavra não e nem o proibido. Porque eu creio que a falência de uma dieta nutricional, ela começa quando você fala para mim, não pode mais comer isso. Então, assim, o não, ele te desafia, né? Quem é essa nutricionista para falar para mim que eu não posso mais comer tal coisa? Então, assim, você acaba comendo até para desafiar o outro, né? Eu acho que isso é até uma coisa meio psicológico, né, nas relações humanas, né? Então, o que eu aprendi com você é que eu posso, nada, não que seja permitido, mas que eu não tenho que pôr o não. Eu tenho que saber dosar isso dentro da minha realidade. E foi o que eu fiz. Eu tenho um dia da semana onde eu posso comer um não. Então, toda semana eu tenho um dia de comer não. Então, uma semana eu como o meu não pudim, na outra semana eu como o meu não, que é uma lasanha, que é um prato mais calórico, às vezes até uma bebida, um drink que eu gosto, que eu sei que é super calórico, que vai por tudo abaixo, né? Todo o meu planner da semana vai para água abaixo. Então, um dia da semana eu também tenho o meu drink. E é o que eu falo para as pessoas, é um dia da semana para cada um não. Não é todos os nãos, não. Cada dia é um não. E o seu paciente, ele entende isso, ele gosta, ele respeita ou ele fica sempre negando, sempre rejeitando com os seus outros clientes, né? Como é que funciona? Então, o engraçado é que esse alimento nomeado como não,
É o próprio cliente que me traz. Não sou nem eu que julgo. Esse não pode. Ele, ai, mas olha, eu amo pudim, tá? Você não vai tirar de mim, não, né? Então, esse alimento que ele já rotula como perigoso e que é ele que dá o start para a culpa, a gente pode trabalhar ele estrategicamente. Então, a gente vai ter uma quantidade adequada. Em que momento você vai consumir? Você escolheu um dia da semana, né? E isso te faz bem. Você socializa, você come o que você gosta e você não se sente culpada depois. Então é isso. Mas cada um é um. Então, como que funciona para ele? Tem aquele que se comer, ele... Ai, não, mas se eu abrir essa porta, eu não vou conseguir parar. Ok, então não é o momento para a gente trabalhar com isso. Mas ele vai ser colocado para você porque você gosta, a não ser que ele te faça mal. Então, se ele te traz desconfortos, gastrointestinais, se te prejudica na rotina do dia seguinte, peraí, qual que é o benefício? Mas é um prazer, é válido. Quem está perto de você também gosta e você curte aquele momento, ok, então vamos trabalhar ele de maneira adequada, estrategicamente na sua rotina e na quantidade adequada para você nesse momento, sem você perder o seu objetivo. Porque não é um pedaço de pudim que vai pôr tudo água abaixo. É uma rotina bem estabelecida e você autoconfiante nas suas atitudes. É isso que tem que ser trabalhado. Quando você traz isso para a consciência, flui de maneira mais prazerosa, porque até o processo tem que ser prazeroso, né? Karina, conta para mim o paciente que você atendeu que mais foi satisfatório, mais você olhou para você no espelho e falou: fiz a lição de casa certinho, foi bom para o paciente, foi bom para mim, ele entendeu, eu entendi e você teve a sua realização pessoal. Eu sei que você deve ter muitas histórias, inclusive a minha, mas eu quero que você conta uma que foi a estrelinha para você. Tá. Então, eu tenho uma assim, um menino, né, ele que trouxe a mãe, solicitou para a mãe fez o contato, porque ia acontecer aquela viagem de formatura, onde é o momento da autoafirmação, onde ele vai aparecer de sunga para todas da sala, e ele tinha que estar musculoso, porque era a primeira balada, né, o momento do beijo e tal, que todos passam por isso. Então tem essa busca, e eles são organizados, eles começam em janeiro para o final do ano, para a festa de formatura. Eu achei isso bem interessante. A mãe trabalhava, ele ficava com um auxiliar, né? E tinha um irmãozinho também. Então, ele foi do personal diet, eu ia até a casa. As consultas eu ia até ele. E começamos a melhorar as rotinas. E eu explicando para ele, ele tinha os integrais na escola. Então, nós começamos a trabalhar a inclusão da marmita, para não ficar só na cantina. Então, foi um trabalho de aceitação. Mas o que motivava ele? O final do ano. Ele queria muito. Muito. E a gente sempre resgatava isso. Então, a gente fez essa imagem, como será no final, e vamos dar os passos. Então, olha só. Os lanches intermediários que adolescente não gosta de fazer, porque muitas vezes ele era estudioso, mas tem o jogo, o videogame. Então, nós vamos fracionar. Nós vamos adotar uma lancheira. E aí ele descobriu que na escola tinha micro-ondas. Porque até então eu trabalhava com preparações frias para tornar de maneira saudável, mas para tornar prático para ele. E ele começou a trazer os recursos. Então, olha só, o olhar mudou. E é isso. Aonde você está, você tem como fazer boas escolhas. Então, adotamos a lancheirinha. Imagina um adolescente carregar uma lancheirinha. Mas aí quando ele fala para o outro que ele está treinando, ele começa a ganhar massa e o amigo começa a ver a lancheirinha, pronto, acabou. Ele não tem mais crítica, o outro adota também. Então é aquela coisa de você manter o bom exemplo, né? Então isso foi conquistando um espaço.
a lancheirinha, o micro-ondas, a rotina em casa, porque ele ficava sozinho, tinha uma pessoa que cozinhava, mas é ele quem era dono da situação. A mãe chegava à noite. E conseguimos por um bom tempo manter essa rotina. Chegamos na festa, os treinos e a importância do treino, ele realmente ser efetivo e não simplesmente só cumprir. Então a gente trabalhou assim, a qualidade do tempo no seu treino. Você não precisa ficar 1h30 na academia, que você faça 45 minutos interessante para você continuar nas suas tarefas. Então, isso foi muito bacana, porque o tempo foi efetivado. E chegamos no final do ano. Foi boa a viagem. Ele ganhou massa, a musculação dedicada. Ele chamava o professor dele de grande mestre. Eu achei muito bonitinho. Fiz contato com esse educador físico para ter um trabalho em equipe, até para ele saber a linguagem que eu estava usando, para a gente fechar aquela comunicação e ele se sentir motivado. Porque o adolescente é isso, né? Ele tem que sentir, ele não ele Tem até que fazer parte, né? tem que fazer parte, e a dificuldade de ver aquele médio e longo prazo de resultados. Ele é imediatista, né? Todos nós somos um pouco. Eu já passei da adolescência e eu sou muito imediatista. Exatamente. Então, se você não tiver um dia a dia motivante, e quem está lá sabendo do seu autocuidado e usar a mesma linguagem, facilita muito. E eu dando os feedbacks para a mãe, né? Então, foi ótima a viagem. Ele atingiu o objetivo dele, não sei de maiores detalhes, né? Porque você sabe. Mas eu vi pelo sorrisinho que foi bom. E continuamos por um tempo. Só que o que aconteceu? Ele entendeu o processo, a organização. Hoje, ele já é um homem barbudo, faz faculdade. Eu encontrei com ele outro dia na porta do meu prédio. Eu falei, nossa, amigo de um do prédio. E eu falei, não acredito. Aí ele fez assim, Cá, tudo bom? Aí, sabe, dá um orgulho de você ver. Eu falei, você continua? Sim, sim. Você perguntou, continua com as marmitinhas? Não, ele já se entregou, sabe? Você vê aquela assim. Ele continuou o processo, ele entendeu o que é o processo de saúde, de autocuidado. Pronto, é isso. O cliente, ele tem um ciclo com você. E se ele absorve, a ideia é ele ser independente. Mas você fez parte daquela história. Isso para mim é... Não tem preço, tem valor, né? É fantástico, nossa, né? muito bom, muito bom. Ô, Karina, agora vamos falar de uma situação ao contrário dessa, né? O que é mais fácil, né? Eu vou até a Nutri me dá um planner, eu não sigo, aí o fracasso eu ponho a culpa na nutricionista. Qual é a maior reclamação de quem não consegue seguir o plano e põe a culpa em você? Quando isso já aconteceu com você e se aconteceu, se você quiser compartilhar com a gente, me conta quais são as justificativas que o paciente dá pondo a culpa no profissional? Então, como hoje eu tenho esse protocolo semanal, eu não tenho essa verbalização de que não está dando certo. O que acontece é assim, recebe o plano, aí na primeira sessão comparece, na segunda, aí começa a inventar desculpa. Já até pagou aquele ciclo, mas aí ele não tem tempo, passa para outra semana ou em cima da hora, olha, não vai dar. Aí eu já começo a entender. Por quê? Mexemos ali com algo que não está pronto para ser trabalhado. E todos têm o seu momento. Então, eu procuro dar um feedback. Olha, realizamos tantas sessões, não fechamos o ciclo. Você tem certeza? Você quer continuar ou não? Como que a gente faz? E ok. Então, assim, ele mesmo, pelas atitudes, você já observa. Não é o momento. Se dá abertura, eu tento uma nova estratégia. Não foi... Ok, não é o momento. Porque o que acontece? Nesses momentos semanais, começa a se ver que você tem que se envolver no processo, não é o outro que está fazendo por você. E se você não assume o seu papel, eu estou aqui para te apoiar. Mas se você não assume, não tem como.
Então, tem uns que vai muito bem trabalhando com fotos, outros gostam de fazer vídeos. No momento que está cozinhando já, tô fazendo tal coisa, tal, tô precisando... Ai, o que você acha se a gente misturar? Essa é uma forma de eu estar pelo WhatsApp acompanhando, mas é uma abertura que você me dá e eu consigo te apoiar. Se não flui com nenhuma dessas estratégias, não é o momento. Então, ficamos bons amigos. Eu nunca fecho as portas, entendeu? Eu deixo em aberto. Olha, quando você precisar, eu estou por aqui. Então, eu nunca recebi verbalmente isso, mas nas atitudes, você já compreende. É que normalmente a pessoa, quando vê que não vai dar certo, ela tenta tirar a culpa dela e tenta falar: mas a dieta que você me passou não condiz com a minha realidade, eu não consegui seguir, não tive outra opção. O gostoso do seu atendimento é esse, que você já não dá essa abertura. Você já faz um planejamento da qual você já perguntou o que ele gosta, o que ele não gosta, os horários que ele come, as facilidades que ele tem para se alimentar, se é o quente, se é o frio, se é o pronto, se é o preparado na hora, né? Você já faz essa abertura toda, né? Então, assim, a pessoa só não vai se ela não estiver pronta no momento, porque assim, conscientemente, eu não quero fazer, não, eu preciso. Uhum. Eu não quero a criança rebelde, né? Eu preciso. Você faz todo esse trabalho de investigação sobre a minha realidade. Você me manda um projeto. Por que eu não vou seguir? Aí tem essa parte de eu não estar pronta para isso, né? E o gostoso do seu trabalho, Ká, é que você faz a ação multidisciplinar. Você conversou com o treinador desse seu paciente, você traz a mãe, se a pessoa tem um treinador, você chama o treinador, se tem um outro médico, uma outra pessoa que faz um acompanhamento com esse paciente, você envolve todo mundo, porque aí é todo mundo falando a mesma linguagem, porque assim, você dá um direcionamento, um outro profissional fala outra coisa, a pessoa fala, caramba, e agora? Eu vou seguir a Karina ou vou seguir o outro profissional? A pessoa até fica perdida, aí já deixa que ela quer para esparramar, né? Sim. Então, isso é legal. Essa integração multidisciplinar, todo mundo falando a mesma coisa, isso é muito importante, né? Por isso que a primeira consulta demora tanto, porque eu tenho que entender qual é a sua rede de apoio, quais são os papéis que você desempenha, porque o plano alimentar, ele tem que estar harmonizado com esses papéis, senão você começa assim, eu trabalho até tarde, não dá tempo. Olha, não tem condição, as minhas reuniões são muito extensas. Não dá, entende? Você mesmo vai colocando. Então, se a gente consegue te visualizar em todos os setores, você me traz a solução. E eu consigo te apoiar nisso. Com melhores escolhas, com o que você pode ingerir de melhor qualidade naquele momento. Mas se encaixa, harmoniza. Então, e com certeza, você conhecendo quem está por perto, quem cozinha ou não, a esposa, é o marido, enfim, você tem empregado ou não, você come fora ou não. E também, no decorrer dos atendimentos, você perceber que, olha, um outro profissional poderia ser interessante. Então, o psicólogo. Você já pensou num psicólogo? Agora chegamos no momento, seria interessante você buscar um médico específico em tal situação pelo seu desconforto que você está me trazendo. Então é isso mesmo, entender esse autocuidado como um todo. Começa com a alimentação, mas você é muita coisa. Abre um leque enorme. Enorme. E se identificar, facilita o processo. Fica bom para você e fica bom para o paciente também, né? Nossa, muito. Você que está aqui assistindo esse episódio e viu a quantidade de informação importante e está apaixonado, aproveita, já se inscreve no meu canal, deixa aqui o seu like, um comentário, pode fazer uma pergunta que a Karina vai responder e já fica aqui com o sininho ativado para não perder o próximo. Karina, me fala uma coisa, quando você vai atender um atleta, né? Uma pessoa que treina, que está buscando o crescimento de massa magra, e você tem que sugerir para ela creatina, whey, né? Algum outro suplemento.
Você e a pessoa, eu fui uma pessoa que resisti muito. Não que eu tinha intolerância, mas eu tinha dificuldade do whey. Aliás, eu tenho Uhum. até hoje, mas eu diminuí a dose, eu comecei a pegar o isolado, né? Fui tendo ótimas orientações, né? E consegui chegar a fazer uso sem ter problema. Como que você aborda isso? Como que você faz um planejamento e introduzindo suplementos? Tá. Então, assim, atletas de alto rendimento eu não atendo, tá? Eu atendo pessoas que estão deixando de ser sedentárias ou que estão gostando da atividade física e começa a se sentir indisposto, sem energia para finalizar o treino, ok? O fracionamento da proteína, para ela ser efetiva, tem que ser durante todo o dia. Então, aquele mito de que eu tenho que sair chacoalhando o meu whey, eu tenho que tomar exatamente o pré-treino tantos minutos antes ou tantos minutos depois do treino, já foi por água abaixo. Existe um fracionamento de proteína durante o dia que vai ser muito mais efetivo a absorção. Lógico, o suplemento, a gente consegue uma concentração maior numa dose só. Só que tem pessoas que são aderentes e outras não. Enquanto umas acham que é um status e precisa dessa muleta para continuar, é muito engraçado. Tem outras que não se sentem bem e tem outras que não gostam, o paladar não é conveniente. Então, aí a gente vê opções. Sempre eu inicio com alimento in natura, sem suplementação, nada industrializado. Não conseguimos atingir, aí a gente vai optar e vamos estudar e experimentar o suplemento. E o melhor horário para você estar realizando, né? Agora, não é uma regra. Não é uma regra. Para cada pessoa é de um jeito, né? Para cada pessoa é de um jeito. E muitas vezes, pela própria alimentação, você consegue atingir. Então, a suplementação é só quando realmente você não consegue ingerir uma quantidade adequada, ou na tua rotina está muito complicado de você ter um preparo, então você acaba usando o suplemento porque ele é prático, mas de maneira estratégica. Não é uma regra, não. Não sei se eu respondi a tua questão. Não respondeu. E isso aconteceu comigo, né? Eu tomava o pré-treino. Aí eu recomendava um scoop com 200 ml de água. Eu tomava os 200 ml de água, é um copo, né? Eu tomava o pré-treino e ia para o treino. Chegando no treino, começava a formigar minha orelha. Parecia que tinha 200 milhões de formigas picando na minha orelha. Daqui a pouco saía da orelha e vinha para o antebraço. Era o suplemento. E no final era na minha barriga, aqui bem perto do umbigo. Parecia que tinha um monte de formiguinha me picando, mas depois passava. Mas isso me incomodava muito, porque assim, parecia que coçava, ardia, me incomodava. O que eu fiz? Tomava 4 copinhos de 50 ml. Então eu tomava logo pela manhã um copinho de 50 ml, perto da hora do almoço um copinho de 50 ml, de tarde mais um de 50 ml e à noite, até depois do treino, eu tomava 50 ml. Me deu aquele pique, me deu aquela energia, até para continuar as coisas em casa, para continuar a minha rotina, e parou de me dar aquela sensação estranha de um monte de formiguinha me picando. Era muito estranho isso, né? Então, assim, eu acho que eu não conseguiria fazer isso sozinha. Eu tive que ter a orientação de um profissional, né? A sua absorção é diferente, né? Por conta de ser bariátrica, né? Isso, então o fracionar, inclusive o suplemento, te facilita na absorção. E aí os sintomas são menores. Então você tá vendo como tem particularidades? Você tem que observar tudo isso. Perfeito. E às vezes a gente não vê, né? Exatamente. É no seu olho clínico que você faz essa identificação, né? Karina, você quer contar algum episódio seu engraçado ou trágico, né? Alguma coisa que aconteceu ao longo da sua carreira? E depois eu quero que você fala como quem está assistindo esse programa e está apaixonado pela sua orientação, como esse paciente faz para contatar você, para conhecer os seus serviços e contratar o seu serviço nutricional. Olha, trágico. Eu acho que uma dificuldade, né, que eu tive, que eu acho que muitas mulheres passam, foi quando eu precisei fazer o tratamento para engravidar e tive que dar uma parada na nutrição. Então eu fiquei com aquela vontade de ter contato, de continuar fazendo o que eu gosto e eu tive que parar. E o desafio depois de voltar,
né? Porque você fica um pouco afastada e aí vem aquela coisa, será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Será que eu tô pronta? Né? Porque você perde um pouco o fio da meada, né? Mas e aí o retomar, a coragem de retomar foi algo, nossa, marcante. Mas foi muito bom. Encorajo todas as mulheres que passarem por isso que... E você me perguntou sobre o engraçado. A minha consulta em si, ela é engraçada, né? Porque eu procuro usar os termos que eu fico atenta, sabe? À comunicação desse cliente para a gente poder usar a mesma linguagem. Uma situação engraçada, assim, de imediato, mas a gente se diverte muito na consulta. Porque você imagina, toda semana, você começa a ficar meio assim... Sem assunto. Sem assunto, não. Você acaba participando de algumas particularidades, né? Mas eu não lembro agora de imediato algo que vá fazer rir agora no momento, mas flui de uma maneira muito leve. E a gente ri bastante durante os atendimentos com as demandas que são trazidas, sabe? Isso faz parte do seu sucesso, com certeza. Obrigada. Isso que essa sua descontração, que esse leve, você leva leve, esse levar leve que é bem... você fala, ela é tão diferente do que eu conheço, né? Vamos ver se vai dar certo, né? E aí é a chave do sucesso, é aí que dá certo, né? E quem quer passar com você, quem quer fazer uma consulta, agora fala onde você atende, como você atende, quais os meios que você quer ser contatada. Ok, então eu atendo presencial, ali na Fernando Falcão, 1111. No Bernini, né? Isso mesmo, na Plus Vita, que fica no 23º andar. E para aqueles que não se sentem melhor no online, eu tenho esse protocolo, como eu falei. Então, ele funciona o ciclo, a primeira consulta de 1h30 e as 4 seguintes de 20 minutos. Que, na verdade, não fica em 20 minutos, né? Cada um é um. E eu respeito isso. Tanto é que eu não agendo 20 em 20 minutos, eu agendo de hora em hora. Porque, às vezes, naquela semana teve uma demanda maior. E é o momento da gente abraçar, né? Então, eu estou dessa forma. Tenho o Instagram, que lá eu consigo dar valores. Se tiver alguma dúvida, então é o casaguiar.nutri. E é isso. Estou aqui. Nossa, através de você, né, Andréia? Podemos até... Sou da Andréia, podemos pensar em descontos. Né? Maluxando aí, né? Já dando desconto para o seu próximo cliente, né? Olha só que maravilha, né? Podemos fazer essa parceria, vai ser muito bom. E por falar em parceria, Karina, você foi presenteada pelo meu patrocinador do Buda Spa. Olha, aqui na com uma massagem maravilhosa, relaxante, onde você vai vivenciar tudo aquilo que eu já falei para você. A massagem, o relaxamento, o chazinho indiano maravilhoso. Você vai também viver uma experiência de aromoterapia sem igual. Você vai ficar simplesmente apaixonada. Este é o seu presente do Buda Spa em parceria com o Maluxando Podcast. Só entrar em contato com eles obrigada. E agendar a sua sessão e ser feliz. Fechou, Karina, fala para mim uma frase, um pensamento. Você quer falar mais alguma coisa? Desculpa, nem perguntei se você quer deixar mais alguma informação, contar alguma coisa pra gente, falar algo, né, sobre você, sobre seu atendimento, ou já deixar um pensamento aí para que a gente leve ele na semana e procure por você. Então, permita-se, é um acompanhamento nutricional nada convencional. E eu estou aqui para te apoiar no que você me permitir e tenho certeza que teremos sucesso. O nada convencional é o segredo do sucesso.
Cris, eu Isso. quero agradecer a sua presença aqui. Tudo que você falou aqui hoje foi muito importante na minha vida, para mim, para o meu processo, e está sendo ainda hoje, e com certeza também vai ajudar muitas outras pessoas que estão com dificuldade e não estão sabendo o que fazer nem a quem recorrer. Então, quem está ouvindo esse episódio de hoje já vai ver que tem solução e tem uma excelente indicação, porque eu vivenciei essa experiência. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada Muito você pelo importante ter carinho, você viu? aqui hoje com todas essas informações incríveis. Obrigada, Karina. Obrigada a você.